Vamos para mais um vídeo. Como sempre, continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E vamos continuar estudando as Escrituras Sagradas, porque ela traz para nós muitas informações que o Senhor deixou para nós tomarmos por conhecimento, para poder viver uma vida junto a Ele, na eternidade. E, portanto, hoje vamos estudar um pouco sobre as Escrituras Sagradas. Não colocar outro fundamento além do que está posto. Isso é o que nós vamos estudar, o que os apóstolos nos orientaram para que não tivesse outro fundamento além do que eles mesmos tinham colocado. E ele e também os profetas. Eu quero tomar por base para nosso estudo deste momento o livro de 1 aos Coríntios, capítulo 3 e verso 11 e 13. Vamos ler esta escritura para nós começarmos a buscar a saber o que Deus deixou através dos seus apóstolos, dos seus discípulos, seus profetas, que diz assim, capítulo 3 de 1 aos Coríntios, capítulo 3 e verso 11 e 12 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia da declaração, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios que não se pode colocar outro fundamento além do que está posto. E o fundamento que ele apresentou foi Jesus Cristo. Ele era o fundamento principal. E o próprio apóstolo Paulo, ele disse que, no livro aos Gálatas, que eles estavam edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, em que Cristo era a principal pedra da esquina. Então, todo fundamento, segundo o apóstolo, deveria reconhecer que o fundamento principal era Jesus Cristo. E é o que ele está dizendo. Então, no decorrer dos anos, decorrer dos séculos, eles foram construindo outros fundamentos em cima daquele que estava posto. Mas ele disse, quando edificado outro fundamento, vocês precisam saber se este fundamento está sendo colocado ou está sendo a construção feita nos fundamentos que já está posto. Ele disse, olha, vocês examinam se o fundamento é de ouro, é de prata, é de pedras preciosas, ou ele é de madeira, é de feno, é de palha, porque pelo fogo vai ser provado, e vai ver se este fundamento, ele resiste, tem resistência, ele está dentro do fundamento, já está posto, ele foi construído em cima daquilo que já está posto. E eles precisavam, então, ter cuidado com o que iam aplicar em cima daquele que já estava posto. E nós, estudando os tempos, as épocas, as coisas foram mudando, foram transformando,
foram trazendo outros fundamentos que não eram o que os apóstolos deixaram e nem os profetas. Quando nós lemos ou estudamos a história lá em 381 depois de Cristo, quando o imperador Constantino ele levou para Constantinopla a sede do seu governo. E ele era da onde? Ele era um imperador romano. Então, em Constantinopla, houve um concílio. E neste concílio trouxeram alguma coisa, mostraram a existência. E diz que Deus seria formado. Deus sendo formado por 3 pessoas distintas. E esse formaria, foi colocado que Deus era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, formando assim 3 pessoas dentro da divindade. Mas quando se estudava a Bíblia Sagrada, os textos bíblicos, nós líamos pela Escritura o Shema, Adonai, Israel, o Senhor é um. Então, o Senhor era um. E este Shema era uma unidade, era um único. Então, agora precisaria construir, ou conhecer, ou ensinar, achar um meio que haveria uma unidade de Deus. Dali para frente começou-se a estudar que unidade seria de Deus. Porque o Shema Adonai era um, e não mais do que um. Então, agora criaram uma unidade composta. Na verdade, Deus era um, mas era um em 3 pessoas distintas. Agora, então, era uma unidade composta. Então, dentro disso, aqui se desenvolveu este ensinamento, esses ensinos. Mas este foi o Deus que Roma, ele foi o protagonista deste Deus, que era um Deus numa unidade composta. Então passou-se a ensinar desta forma. Então Deus não era mais o Shema Adonai Israel, mas era uma unidade de 3 pessoas dentro da divindade. Mas Paulo estava dizendo, vocês cuidem o que vão construir dentro do que já está posto, o fundamento que já está colocado, que é Jesus Cristo. Então, dentro disto aí, se desenvolveu no decorrer do tempo. Quando nós ouvimos dizer que eles estavam edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, quando nós lemos no livro de Isaías 43, disse Deus através de Isaías, eu sou Deus e não há outro. Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então isso era a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Quando nós estudamos e vimos a história, olhamos para a história, disse que Deus é a primeira, e o Filho é a segunda, e o Espírito é a terceira pessoa. Então, o que ele está construindo? Este Jesus. Então, seria o Jesus que a Bíblia está
apresentando, quando nós lemos em 2 aos Coríntios, ainda capítulo 11 e verso 3 e 4, ele nos diz o seguinte: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompido o vosso sentido, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Agora, o apóstolo está com uma preocupação, dizendo que ele estava temendo que assim como a serpente enganou a Eva, também, e diz que com as suas astúcias, ele trouxe um engano para Eva, também poderia, assim como foi feito a Eva, também poderia ser corrompido os vossos sentidos, e ele se apartasse da simplicidade que há em Cristo. Agora nós estamos vendo que o apóstolo tinha uma preocupação com isto, dos seus ensinos ser modificado, porque quando Eva tinha ouvido da parte de Deus, ela ouviu sobre o ensino que ela deveria permanecer, que ela deveria cumprir os seus deveres. Então diz que a serpente, ela corrompeu o sentido de Eva e ela deu ouvido para outro espírito que não era o que ela tinha abraçado, o que ela tinha recebido primeiramente. E ela mudou o seu sentido. Então, mudar o seu sentido é transformar em algo que é falso, em algo que é enganoso. Então Eva foi enganada. E o apóstolo está dizendo: eu temo que isso aconteça com vocês. Eu estou temente a isto. E ele dizendo essas coisas, porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, isto ele estava se referindo aos apóstolos. Nós somos os apóstolos que ensinamos este Jesus. Quando nós olhamos no livro de Apocalipse, capítulo 1, e verso 8, e verso 17 e 18, nós vimos que João teve uma revelação e diz que quando ele viu a descida do Todo-Poderoso, que disse que ele, na sua visão, ele estava vendo a descida do Rei Eterno. Ele diz que quando ele viu isto, diz que ele caiu por terra aos seus pés. Quem estava vindo era o Todo-Poderoso, era o Deus Eterno, era o Pai da eternidade, tinha vindo para o encontro com os seus filhos. Agora diz que ele cai por terra ao ter esta visão. E quando caiu por terra, diz que aquele que descia, aquele que vinha, que era o primeiro e era o último, ele estendeu a sua destra sobre ele, dizendo: não tema, João, eu sou o primeiro e eu sou o último. E disse: eu estive morto e eu revivi, e estou vivo para todo sempre. Olha, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ele não disse eu sou o segundo, mas ali em 381, eles lançaram uma unidade composta para criar um Deus que era a segunda pessoa dentro da divindade. E disse: olha, mas eu estou temendo que isto vai acontecer com vocês. Assim como a serpente enganou Eva,
ela pode mudar vocês também, transformar em algo falso os vossos pensamentos. Vocês passam a acreditar naquilo que nós não ensinamos. Nós nunca dissemos que Jesus seria um segundo. Mas ele disse, olha, nós dissemos que ele é o primeiro e ele é o último. Então ele é o Shema Adonai de Israel. Então ele é único. É o que o texto está mostrando em Apocalipse. Você não precisa acreditar no que eu digo, mas leia o texto, se certifique, porque ele disse, olha, na verdade, se alguém abraçar outro evangelho, pregar outro Jesus, que nós não o pregamos, nós não ensinamos, com certeza vocês sofrereis. E eu quero evitar que você entre nesse sofrimento. Eu quero ter a consciência tranquila que eu mostrei para vocês e vocês estão vivendo aquilo que eu vos ensinei. Que Jesus você está servindo? O Jesus segundo ou Jesus que é o primeiro e o último? O Jesus que Roma construiu, Roma ensinou, ou o Jesus que a Bíblia tem trazido? E nós, quando estudamos, nós vimos que também se ensina que houve o protestantismo que ensinou, foi os protestantes, foi a reforma protestante, mas eles continuaram com Jesus que Roma ensinou, e não o Jesus que os apóstolos e os profetas ensinaram, que é o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor é um, e não é o segundo, e nem ele é o primeiro e ele é o último. Então serviremos o Jesus que Roma construiu, Roma ensinou, ou Jesus que a Bíblia tem nos mostrado. Eu espero que tenho ajudado você a entender o Jesus que foi ensinado pelos apóstolos e os profetas, e não o Jesus que Roma trouxe e colocou com outro fundamento, que não é o que ensinou os apóstolos do Senhor. Leiam a Bíblia, estude ela e veja se o Jesus que você está servindo, da onde ele veio, da onde ele é. Que Deus nos ajude a entender, que Deus nos ajude a nós servi-lo. E eu continuo pedindo, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando as Escrituras. Que Deus os abençoe, Deus os anime, em nome de Jesus. Amém.